Aleluia! Eita, glória! Hoje é 5 de junho. Lucas 15 diz que o homem chega para o pai e diz assim: Pai, me dá a minha herança que é de direito meu. E o pai deu, e ele foi-se embora e viveu uma vida dissoluta e perdeu tudo o que tinha. Hoje em dia é a mesma coisa. Muitas pessoas não têm zelo nem amor por Deus como esse filho não tinha. Ele só estava preocupado com aquilo que o pai podia proporcionar para ele. Muitas pessoas só se aproximam de Deus por aquilo que Deus pode dar, por a porta que Deus pode abrir. Mas ninguém ama o Senhor de verdade. Ninguém tem zelo pelas coisas do reino de Deus. Ninguém tem esse respeito, essa honra para com o Senhor. Esse jovem fez isso com seu pai. Eu não estou preocupado com meu pai, se ele me ama, se eu o amo. Não. Eu quero aquilo que é direito meu. Só quero meus bens, só quero dinheiro. Eu só quero ter condições. Muitos estão assim, recebem tudo da parte do Senhor e depois o abandonam. E você, como fica? Como faz? Esse jovem que pediu a herança para o seu pai, ele mostra claramente que ele nunca teve um amor, nunca teve um zelo, nunca teve um verdadeiro respeito, consideração pelo seu pai. Ele só tinha esse pai como sendo um provedor, aquele que poderia lhe proporcionar alguma coisa. Por isso ele diz: me dá a minha parte. Nem esperou que o pai morresse, porque a lógica é essa: a herança é dada quando alguém morre. Não, mas eu quero logo a minha parte. Para quê? Para esbanjar na prostituição, nas drogas, numa vida de orgias. E literalmente, como todos, perdeu tudo que tinha. Foi trabalhar com alguém, segundo o que diz o texto, aonde nem a comida de porco davam para ele. Veja bem, e depois ele diz: aonde os servos do meu pai tem tudo do bom e do melhor. E muitas pessoas têm feito isso com Deus. Deus derrama a bênção, Deus dá tanta coisa, mas elas gastam tudo na orgia. Queridos, e isso tem acontecido muito hoje no meio que se diz cristão. Muito crente reclamando que a porta não abre, que o milagre não vem, que Deus não abençoa, que Deus não faz milagre. Aí eu vou te dar a resposta hoje. Por que Deus não faz? Porque Deus conhece o coração do homem. Ele nos sonda. E Deus sabe que no dia que entregar a bênção para certas pessoas, essas pessoas vão abandonar a Ele, vão usar a bênção que Deus deu para esbanjar na prática da carnalidade, no mundanismo, até mesmo nas práticas malignas. Por isso Deus não dá, porque Deus não quer perder sua vida. Deus não quer que o diabo venha tragar você. Deus não quer que o diabo te destrua. Deus só vai entregar alguma coisa para alguém quando lhe vê que essa pessoa vai continuar firme, adorando, glorificando, exaltando e sendo grato a Ele por tudo que Ele faz. Então seja fiel, porque Deus nos conhece. Em Lucas 17 diz que Jesus andava pelo caminho e vieram 10 leprosos clamando por cura, por um milagre. E Jesus disse: vai e se apresentem diante do sacerdote. Enquanto eles iam, eles viram que foram curados, mas um deles voltou e se jogou aos pés do Senhor e glorificou e exaltou o Senhor. Aí Jesus diz assim: mas não eram 10? Cadê os 9? Ou seja, 9 foram curados. O que passou na cabeça daqueles 9? Meu Deus, faz tanto tempo que eu não vou para a rua, que eu não fico perto de ninguém. Faz tanto tempo que eu não bebo, que eu não fumo, que eu não me prostituo. Eu não vou para sacerdote nenhum. Eu vou agora cair na gandaia. Quantas pessoas que não estão assim nesse tempo também recebe o milagre da parte do Senhor, recebe cura, recebe porta aberta, recebe livramento e depois vai para a orgia, vai para a prática mundana. Muitos poderiam ter morrido na doença grave, no problema de saúde terrível que apareceu e Deus salvou. Muitos poderiam morrer na miséria, no fracasso total e Deus mudou a história dessa pessoa. Muitos poderiam ter morrido nas drogas, no tráfico, na marginalidade, e Deus entrou nessa vida, salvou, resgatou com mão poderosa. Muitos poderiam nunca ter uma família, nunca ter filhos, nunca ter casa, nunca ter dignidade e respeito, mas Deus chegou ali e fez um novo na vida daquela pessoa, mudou tudo, transformou tudo, colocou essa pessoa como uma pessoa de respeito, uma pessoa digna, e essa pessoa pega tudo aquilo que Deus deu e vai para o mundão. Como diz a Bíblia, o cachorro voltou ao seu próprio vômito. Preste atenção. Quantos não estão fazendo? Quantos você conhece que estão vivendo dessa maneira?
Em João 5, Deus cura um homem que estava 38 anos paralítico. Ele cura, e depois Jesus diz para aquele homem: agora vai e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. É isso que muitos esquecem. Jesus está dizendo isso. Recebeu a bênção, recebeu o milagre, fica firme na minha presença, me sirva, me adore, ande segundo a minha vontade, não desperdice o milagre, a bênção, a vitória que eu estou fazendo na sua vida, não desperdice, porque senão pode vir coisa pior. Meu Deus, quantos não estão fazendo isso? Pega a bênção de Deus, os milagres de Deus, e transformam em maldições, perdem tudo, ficam na miséria, podem passar por situações piores ainda, e o pior, elas vão culpar a Deus depois por causa disso, mas não olham que a culpa é delas. E se você tem pedido alguma coisa para Deus e ainda não chegou, persevere em continuar buscando ao Senhor e em sendo fiel a Ele, porque Deus conhece o seu coração, não esqueça disso. A Bíblia diz: pedi, pedi, dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, buscai e acharei. Depois ele diz: aquele que pede recebe, aquele que procura acha, aquele que bater a porta se abrirá. Então, tendo ou não tendo, mantenha a sua fidelidade, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então seja daqueles que, tendo ou não tendo, é fiel, é justo, anda em santidade, anda em temor diante do Senhor. E quando chegar, meu amado, adore mais ainda, seja fiel mais ainda, seja mais dedicado mais ainda, porque se Deus tem feito algo, Ele quer fazer muito mais. Mantenha a fidelidade o tempo todo, porque Deus é um Deus de promessas. Quantos, meus amados, na Bíblia desperdiçaram a oportunidade, a bênção, o milagre que Deus fez na vida de cada um deles? O que aconteceu com Ananias e Safira? Morreram dentro da igreja. O que aconteceu com Geazi, que poderia ser um dos grandes profetas da Bíblia? Morreu leproso e deixou uma herança maldita para os seus descendentes. O que aconteceu com Judas? Poderia ser um dos grandes apóstolos do Senhor. Morreu e está no inferno. E quantos outros mais que não aproveitaram a bênção que Deus entregou na mão dele? Saul tinha tudo para ser um rei, lembrado até hoje como um grande rei na presença de Deus. Aí o próprio sacerdote disse: o que você tem hoje será tirado de ti, você não é mais rei em Israel. Deus levantou alguém melhor do que tu. Cuidado, querido, para você não perder a bênção, a oportunidade, os milagres que Deus tem te dado e dá para outro. Agora eu vou dizer, muitas dessas pessoas são burras, porque acham que já ganharam, já receberam muita coisa. Agora eu estou curado, agora a porta abriu, agora eu estou prosperando, agora eu estou bem de vida. É mesmo, mas só que está gastando tudo numa prática maligna, prática do pecado, e desconhece e esquece que coisas piores podem acontecer. E a Bíblia diz: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Recebeu o milagre? Entenda, meu irmão, a Bíblia diz ainda mais: aquele que começou a boa obra vai completar, ou seja, vai fazer muito mais ainda. Não ache que Deus já fez muita coisa, Ele tem muito mais ainda a fazer. Isso que você recebeu, isso que você tem, é nada em relação a grandes coisas que Deus ainda quer fazer.